O professor Paulo Dutra é professor de Ciências Econômicas da FAAP, aqui em São Paulo, e o dólar fechou abaixo de 5 pela primeira vez desde junho do ano passado. E não foi só isso, né? A moeda também terminou o dia cotada em 4,84, que é o menor valor em 2 anos. Aí, Paulo, já vem uma sequência de quedas, né? Qual é que é o cenário? O que que a gente pode esperar? Essa cotação vai seguir caindo? É para comprar dólar? É para investir? O que que você me orienta, Paulo? Bom, Miriam, o seguinte, primeiro, né, se for para a gente comprar dólares ou para fazer investimento, a gente tem que saber qual o objetivo das pessoas, né? Então, se for um objetivo de viajar para os Estados Unidos, né, e for ao final do ano, normalmente o que a gente recomenda é que as pessoas comprem de forma paulatina, tá? Sobra um pouquinho de dinheiro, compra, porque a gente nunca sabe qual que é o piso e nem qual que é o teto. Ou seja, ainda pode cair mais um pouco, como pode voltar a subir. O dólar é uma das variáveis que nós não temos o mínimo controle, tá? Porque ele é influenciado tanto por questões domésticas quanto por questões externas. E com isso eu quero revisar um pouco e tentar explicar o porquê que nós temos essa valorização do real e desvalorização do dólar. Então, primeiro, né, o Banco Central brasileiro tem feito um aumento da nossa taxa de juros, da Selic, e tornando mais atrativo os nossos papéis, os papéis da dívida pública brasileira. E isso, com o risco que nós temos hoje, faz, e consequentemente, né, a inflação prevista, faz com que a gente tenha uma taxa de juros real positiva em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, e isso atrai investidores estrangeiros para comprar os títulos da nossa dívida. A gente chama isso de paridade de juros e, no nosso caso, a gente está acima, o nosso juros está acima dos juros internacional, já colocando o risco. Então, isso faz com que entre dólares aqui no Brasil. Então, eu estou entrando com dólares e estou, no caso, estou comprando, estou demandando reais. Então, real aumenta, estou vendendo dólares e comprando reais. Então, esse mecanismo já é direto. Então, esse é um dos fatores, né? Então, como o Banco Central tem elevado a taxa de juros, não para conter a demanda, porque a inflação que a gente tem hoje, né, e desde 2020 não é uma inflação de demanda, porque a nossa demanda está muito restrita, mas simplesmente por uma inflação de custos, principalmente em função de commodities, né, que os preços são definidos no mercado internacional e entra no nosso custo de produção. Então, para segurar, né, isso, a gente coloca uma taxa de juros maior, justamente para atrair esses dólares. O segundo ponto é que, com a guerra na Ucrânia, nós temos aí um aumento no preço das commodities que nós exportamos, né? Somos produtores de commodities e nós exportamos essas commodities, como soja, milho e petróleo, tá? Então, isso faz com que a gente tenha entrada maior também de dólares aqui no Brasil. E a gente chama de termos de comércio, que é o preço dos produtos que nós exportamos dividido pelo preço dos produtos que nós importamos. Então, isso, né, faz com que a gente receba mais dólares pela mesma quantidade vendida. Nós temos também, logicamente, associada, infelizmente, com a elevação da taxa de juros, a redução da atividade econômica. E justamente essa redução da atividade econômica reduz a demanda por produtos importados. Como nós temos essa redução de demanda por produtos importados e estamos aumentando as nossas exportações, o saldo da balança comercial aumenta, ou seja, entrada de mais dólares aqui na economia brasileira. Temos também a aquisição de ativos na B3, né? Então, o preço de várias empresas brasileiras na B3, em reais, estão muito defasados
quando a gente compara isso com empresas mundialmente concorrentes. Então, é uma opção dos grandes investidores a começarem a adquirir posições nessas empresas, principalmente naquelas empresas relacionadas às exportações dessas commodities, inclusive no caso commodity que a gente pode falar mineral, tá? No caso do minério de ferro também, né? Então, tudo isso tem contribuído para uma entrada maior de dólares na economia brasileira. Além, e por último, tá, dos investidores internacionais que têm um portfólio para poder alocar esses recursos mundialmente, deixam de alocar esses recursos em Rússia e Ucrânia e países que estão mais próximos e que têm um risco maior, uma volatilidade maior dos seus mercados atuais, e migrem para países, principalmente da América Latina, que são produtores e exportadores de commodities. E nós entramos nesse pacote também. Então, temos um fluxo de dólares vindo para cá, tá, de forma até consistente. Eu não tenho a mínima noção de quanto tempo que isso vai durar. Tá? Tenho esse período da guerra, tá? Tem posteriormente também um período de reconstrução, e que isso faz com que a gente tenha, a princípio, um horizonte aí de alguns meses com a possibilidade de valorização da nossa moeda. No entanto, né, como todas as notícias daqui de dentro não são tão boas assim, principalmente porque nós estamos no ano eleitoral, tudo isso, né, que a gente tem de valorização da nossa moeda agora, tá, e que isso segura também o processo inflacionário, pode ser revertido ou voltado completamente ao contrário, com medidas que podem ser adotadas agora com a intenção simplesmente de vencer as eleições.